Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina de Economia e Estrutura de Mercados. Na aula de hoje, veremos uma ciência chamada Economia, em que faremos uma introdução falando sobre conceitos econômicos, importância da área, fatores de produção, escassez, necessidades e atividades econômicas. Abordaremos também o conteúdo acerca de bens, serviços, riquezas, utilidades e valores. Eu sou o professor Luiz Carlos Faria e estarei acompanhando vocês nessa aula de ciência econômica. A palavra oikonomia, oikos, vem do grego e significa casa, moradia, nomos, administração, organização, distribuição, aquele que governa a sua casa. Então, a economia ela é baseada naquilo que nós fazemos até pessoalmente. Nós não temos como fugir da economia. Nós tratamos tudo aquilo que entra no nosso caixa e tudo aquilo que sai. Então, isso é o tratamento da economia. Tá legal? Feito em organizações muito gigantescas, em organizações pequenas e dentro de nossa casa. Portanto, ela estuda a atividade produtiva. Ainda destaca estritamente o uso mais eficiente de recursos materiais escassos para a produção de bens. Também analisa as variações e combinações na alocação dos fatores de produção, terra, capital, trabalho, tecnologia, na distribuição de renda, na oferta e na procura e nos preços das mercadorias. Ok? Tudo isso sintetiza a economia. São muitas coisas das quais são unidas para que a gente dê o nome economia, ou seja, o giro de tudo aquilo junto. Então vamos falar da escassez. Significa que a sociedade tem menos a oferecer do que as pessoas desejam. Bom, o que nós tratamos de escassez? Aquilo que não tem a vontade. Ou seja, nós temos vontade de ter um automóvel como uma Ferrari, ótimo, mas é escasso. Em função de várias coisas. Uma fábrica desse automóvel não fabrica isso em larga escala, porque em função do seu valor não tem público para adquiri-lo. Então eles fazem em pequena escala. Diferente de um carro popular, que é fabricado numa escala muito mais alta, porque ele tem muita vazão. Então são produtos que te dá alta rentabilidade, seria uma Ferrari, e os produtos de alta liquidez, que é um carro popular, onde muita gente tem acesso, ok? Administrar os recursos de uma sociedade é importante porque eles são escassos. Bom, a administração dos recursos de uma sociedade, ele tem escalas, né? Vem dos governos, seja ele no federal, estadual, municipal, ele vem das empresas e outra, nós como consumidores sabemos que muita coisa tem a sua escassez e não fica à vontade para nós. Ou seja, desejamos algumas coisas que às vezes você até tem a capacidade financeira de adquiri-lo e você não pode porque não tem a livre mercado, ou seja, você não pode comprá-lo em qualquer instante, tá ok? A sociedade não consegue produzir tudo o que os seus indivíduos desejam. Então vamos lá, o que a sociedade teria que produzir? Nós estamos falando aqui de empresas, né? De pessoas. Eles produzem algo dos quais nós consumimos. Esse consumo, existe uma coisa chamada escassez. Vamos aí pegar um exemplo. Você tem a necessidade de fazer um churrasco na sua casa. E você vai ao mercado comprar um determinado tipo de carne que não tem. Puxa, mas eu queria aquela, mas ela está escassa. Por qual razão? Porque nós tivemos aí um período de febre bovina e isso trouxe uma escassez para o mercado de carne bovina. Ou seja, então um problema que possa vir a acontecer, ele já causa a escassez para nós, ok? Então, a importância da economia. Para que se possa direcionar a economia, temos que tomar várias decisões. O que produzir, como produzir e para quem produzir. A gente volta a falar do automóvel, tá legal? O que produzir? Bom, a minha empresa está prospectando a produção de um produto X. Vamos pegar lá a Ferrari como exemplo.
Então vamos lá. Eu vou produzir a Ferrari. Você vai vender para quem? Eu vou procurar o meu comprador. Então eu tenho um carro de alguns milhões de reais e eu sei que eu não posso colocar numa loja qualquer para vender. Então eu ligo para os meus clientes e ofereço para pessoas com alta capacidade financeira, né, como jogadores de futebol, cantores, artistas de cinema. Então eles fazem lá uma linha de 20 Ferraris. E essas 20 eles oferecem para 20 pessoas. Somente aquelas 20 pessoas no mundo terão esse produto. Ele é um produto escasso. Não vai ser muito fácil de ver ele por aí. Diferente da gente pegar um carro de produção contínua, como da Fiat, da Ford, da Volkswagen, da GM, né? Que ele então foi decidido pela empresa que nós faremos produtos diferentes, que pode atender um público A, um público B, um público C e um público D, ou até menos que isso. Mas nós teremos aí uma linha de produção totalmente dividida. E eu não vou atrás do meu cliente, o meu cliente vem atrás de mim. Então, quando nós falamos em o que produzir, para quem produzir, como produzir, nós estamos falando de produtos que têm a sua determinada escassez, mas que em algum instante vai atender uma parcela desse público, ok? Como as pessoas tomam decisões? Nós, como cabeças pensantes dentro das organizações, nós temos que pensar na decisão para melhoria de produtos, nós temos que pensar na decisão para melhoria de atendimento ao nosso cliente. Então, as decisões, elas têm que ser tomadas mediante análises, mediante estudos. Então, nós vamos estudar o nosso público para que nós possamos trabalhar um produto, ou na sua melhoria, ou eu vou criar um design novo, ou a venda daquele produto já não está sendo tão procurada, então, né, a lei da oferta e da procura, eu tenho mais oferta do que demanda, eu preciso mexer, e assim eu vou mexer no meu produto para que ele atenda a necessidade do meu público. Como as pessoas interagem entre si? Né? Então vamos lá, gente. Futebol. Nós temos aí... Como é que as pessoas interagem entre si dentro de um campo de futebol? Eu sou obrigado, eu como companheiro de um parceiro meu de time, eu sou obrigado a saber lá no nosso combinado onde ele vai estar em tal instante onde eu esteja dominando a bola. Eu tenho que passar para ele. Então essa interação tem que existir também no mercado da economia. Ou seja, eu não posso tomar a decisão de fazer um produto que eu sei que o público que eu atinjo hoje não vou conseguir. Então eu tenho que fazer uma leitura do meu público para que eu possa tornar o meu produto viável àquele consumidor, certo? Nós temos aí muitas necessidades, né? Se você pegar lá a nossa querida pirâmide de Maslow, que já existe há muito tempo e sempre foi muito útil, todo mundo tem uma cerca de muitas necessidades. Todos, sem exceção. Pode ser que as nossas necessidades não sejam iguais às necessidades de pessoas que conhecemos, mas as nossas necessidades existem e as outras pessoas também existem. E isso não deixa de ter a interação entre as pessoas, ok? Então isso é muito importante, a interação entre participantes, vamos de um mesmo clã, né, que frequentam os mesmos locais, que trabalham junto, que estudam junto, que frequentam outras situações sociais juntos, onde as necessidades são diferentes, ok? Mas existem as necessidades básicas e essas são iguais para todos. Necessidades são ilimitadas, sejam individuais, sejam coletivas, porém os recursos são escassos. As nossas necessidades, elas podem ser até iguais de pessoas que nós estamos, porém a escassez não permite que eu tenha a mesma coisa que alguém que eu conheça, que a gente vai interagir. Poxa, eu gostaria de ter um negócio, mas não consigo mais achar para comprar. Isso aí parou de fabricar. Agora está fabricando um produto novo. Então, mas aquele produto novo não é o que eu queria. Então, aquele produto se tornou escasso. E essa escassez,
ela traz um grande problema para a humanidade, tá? Nós não estamos falando de Brasil, não estamos falando da humanidade. Essa escassez, ela existe no mundo inteiro, ok? Então vamos lá, galera. Olha só, nós temos várias situações chamadas primárias, secundárias e terciárias. Então vamos primeiro às primárias. Atividade primária, agricultura, pecuária, extrativismo. Então, o que é agricultura para nós? O nosso agronegócio, né? Ele tem plantações, ele tem a criação de gado, né? Que é a pecuária, e existe também o extrativismo, aquelas empresas que extraem coisas da natureza para transformá-las em produtos, né? Eles fazem transformações químicas ou físicas naquilo que se extrai e eles trabalham a venda desse produto. Então, tudo que se vem da natureza para virar consumo para nós, ele é chamado de setor primário, uma atividade primária, porque é necessidade primeira, por isso a primária da nossa vida, para que nós possamos dar sequência na vida, ok? A atividade secundária são as atividades industriais, ou seja, a atividade primária, ela trabalha esta situação vinda da natureza e a indústria industrializa isso, ok? Vamos pegar aí uma fábrica de tratores. Nós vamos fazer a extração do minério que vem de vários lugares, né? O Brasil é rico em minério e esses minérios eles são fundidos, eles são criados peças e essas peças elas vão se juntando até que formem um produto. Então nós estamos falando aí de uma indústria, aquilo que cria um produto para que esse produto possa ser comercializado e atender às nossas necessidades. Atende a necessidade da agricultura, as máquinas colheitadeiras, os tratores, as máquinas que fazem tratamento químico na plantação. Também atende às nossas necessidades, aquela fazenda que cria gado leiteiro. Existem mecanismos de extração de leite, não é mais manual, né, que a gente chamava de artesanal, ele passou a ser uma produção muito grande, então vai se tirar da vaca toneladas e toneladas, aliás, litros e litros, né, que tem o seu peso de leite desse animal, de vários animais, e isso não dá para ser manual. Então, a indústria cria as coisas para que possam ser usados também nas nossas atividades primárias. E as nossas atividades terciárias, que são exatamente a prestação de serviço. Você, quando vai fazer uma viagem, você utiliza a prestação de serviço ou do transporte terrestre, ou do transporte aéreo, ou do transporte naval. Você utiliza hotel, você utiliza os restaurantes, você tem muitas coisas das quais a prestação de serviço oferece a você. Por exemplo, países que oferecem para você muitas histórias, né? Os países europeus, eles oferecem para você uma quantidade de histórias grande, só que você precisa da prestação de serviço para chegar até eles, senão você não consegue, ok? Os bens econômicos tangíveis. O que nós temos de bens tangíveis? É aquilo que nós podemos pegar, ok? Um móvel, um automóvel, uma ferramenta, tudo aquilo que nós podemos pegar pode ser chamado de tangível, ok? E tem também os intangíveis, que são chamados de incorpóreos, eles não possuem corpos, tá? Se você usa o Google você não pode pegar, ok? Você usa o seu computador, no seu computador você tem lá instalado uma Microsoft, você tem instalado uma Apple, o seu celular tem um software lá dentro, você não consegue pegar. Tá? E um exemplo muito legal para você ter como incorpóreo, um exemplo, se alguém quiser te vender a Coca-Cola, não a garrafa nem a lata, quiser te vender a empresa Coca-Cola, o que ele está te vendendo? Ele está te vendendo algo que você não consegue pegar, porque o produto é uma coisa e o nome é outra coisa. Então, o nome Coca-Cola é que tem valor. Não é exatamente o produto. Então, o produto ligado ao nome, o nome intangível, que é o valor, e o produto tangível,
Então você tem aí duas situações para que você possa fazer uma análise bem fria de tangível e intangível, tá ok? Aqueles que apresentam algum valor econômico, é necessário que seja escasso ou demande trabalho humano. Aliás, caso não sejam escassos, não podem ser considerados bens econômicos. Bens produzidos pela humanidade, todos eles são escassos. Vamos pegar um exemplo aí, ó, de prestação de serviço. Você quer ficar naquele hotel, não tem mais vaga. Isso é uma escassez. Poxa, por que aquele hotel não cria um outro hotel do lado daquele? Porque demanda valores, demanda investimento e precisa ver se a empresa tem a necessidade de fazer esse investimento. Se não tiver, não vai fazer e a escassez vai cair sobre nós que queremos consumir aquele produto, ok? Produtos importados de alta qualidade. Se é de alta qualidade, a escassez dele existe mais do que a de menor qualidade. O acesso é mais difícil, tá certo? São bens intangíveis, o hotel, que é a prestação de serviço, e bens tangíveis, como alguma coisa que você queira comprar e que você possa pegar para fazer a utilização dele. Um bem não econômico, tudo aquilo que existe em abundância na natureza é um bem não econômico, porque não se pode comercializar. Não podemos comercializar o ar que respiramos. E é em abundância. Tem para o mundo inteiro sem escassez. Ô professor, mas existem aquelas empresas que poluem o ar. Sim, mas mesmo assim as pessoas conseguem ter o seu ar. E as empresas que fazem essa poluição, elas têm a obrigatoriedade de criarem filtros para quando essa poluição é exposta no ar que nós respiramos. Areia do deserto, tem para todo mundo, né? Não tem como dizer a areia do deserto pode ser comercializada. Não, não tem como comercializar. As águas dos oceanos não são nossas, são da natureza. Então, tanto eu quanto você, quanto até quem você não gosta, pode ir na mesma praia que você. Tá certo? Você pode encontrar com alguém que você não gosta. Mas aquilo é amplo e não tem escassez. Então, o que não tem escassez não pode ser comercializado, que nos é dado pela divindade da natureza e isso é proibido vender e impossível vender. Você pode ir até um hospital para fazer uma oxigenação. Você vai estar comprando um determinado tipo de ar que foi comprimido dentro de um reservatório e isso é te vendido. Mas o ar que nós respiramos não tem como comercializar. Ó galera, eu trouxe um pequeno exercício aqui para a gente fazer aí uma memorização daquilo que nós vimos até agora. Tá legal? Então eu vou colocar uma pergunta aí para a gente poder analisar junto, ok? Tudo aquilo que existe em abundância no mundo e que supre a necessidade humana pode ser considerado como econômico? Sim ou não? Baseado nas suas respostas, quais bens listados abaixo suprem as necessidades humanas? Letra A, água do mar, ar que respiramos, areia do deserto. Letra B, automóveis e eletrodomésticos. Letra C, imóveis. Letra D, máquinas e equipamentos. Ou a letra E, imobiliário residencial. Acertou quem foi na letra A, né? Como nós acabamos de expor, todos aqueles bens que não são econômicos nos são dados pela natureza e que não pode ter comercialização do mesmo, ok? Então, olha só, quando nós falamos, por exemplo, de aviões, shopping, programas de TV, nós estamos falando de riqueza, de utilidade e de valor, ok? Então vamos lá, gente. O que nós podemos pôr valor? Pode-se colocar valor numa aeronave? Um avião, um helicóptero? Pode-se, porque tem trabalho humano, tem recurso extraído da natureza, transformado químico-fisicamente pelo homem para que se transforme num produto final. Você está assistindo um programa de TV, obrigatoriamente todos os programas de TV circulam propagandas. Essas propagandas, elas são pagas por aqueles anunciantes. Então, comercialização. Escassez.
ok? O próprio comerciante, a própria empresa que gera essa propaganda, ela não tem capital, às vezes, para passar em todos os canais que ela gostaria. Então, a escassez do capital limita ela a ficar em alguns lugares, ok? Quando você fala, por exemplo, de serviço, o hotel que nós demos como exemplo, eu quero ir naquele hotel, mas não tem vaga. Nossa, mas eu estou tentando reservar com 6 meses de antecedência. Então, não tem vaga, então aquilo tem uma escassez. Você tem o dinheiro para pagar, mas você não tem condições de ir para lá porque não tem vaga. Então, você não vai ter como frequentar aquele hotel naquele instante. Pode ser que você consiga posteriormente, ok? Bom, eu vou deixar aqui para vocês uma dica de um vídeo, né, que fala o comércio pode ser bom para todos. Vamos ver um trecho? E qual é a conclusão que a gente pode fazer deste capítulo? É de que agora você já teve uma amostra do que trata a economia. Nos capítulos posteriores desenvolveremos muitos assuntos específicos sobre as pessoas, os mercados e as economias. Dominá-los exigirá algum esforço, mas não será uma tarefa árdua. O campo da economia se baseia em algumas grandes ideias que podem ser aplicadas em muitas situações diferentes. Ao longo do livro, faremos referências aos 10 princípios de economia que destacamos neste capítulo e resumimos na tabela 1 que está aqui abaixo. Mantenha esses princípios em mente, pois até a mais sofisticada das análises econômicas se fundamenta neles. Portanto, o que vimos aí resumindo esta nossa aula? Primeiro, como que as pessoas tomam decisões? 4 princípios. As pessoas enfrentam trade-off. O custo de alguma coisa é aquilo de que você desiste para obtê-la. As pessoas racionais pensam na margem e as pessoas reagem a incentivos. Na segunda parte, como as pessoas interagem. O comércio pode ser bom para todos. Os mercados são geralmente uma boa maneira de organizar a atividade econômica. E o sétimo, às vezes os governos podem melhorar os resultados do mercado. E por fim, os 3 últimos princípios. O oitavo, o padrão de vida de um país depende de sua capacidade de produzir bens e serviços. O 9, os preços sobem quando o governo emite moeda demais. E o 10º, a sociedade enfrenta um trade-off de curto prazo entre inflação e desemprego. E o final do capítulo tem alguns resumos, conceitos chaves, questões para revisão e problemas e aplicações. É isso. Nos vemos numa próxima oportunidade para tratar de um novo capítulo. Um abraço e até lá. Bom, o link completo para que você possa assistir o vídeo está lá na plataforma para que você saiba mais. Acessa, você vai gostar. Chegamos ao final da nossa videoaula sobre ciência econômica. Então, acesse a plataforma Saiba Mais para que você possa assistir tudo na íntegra. Até mais.